Na primeira leitura de hoje, São Paulo diz a Timóteo que Jesus deu bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos. Esse é um fato narrado pelo Evangelho de São João, quando Jesus está diante de Pilatos. Ele diz: para isto eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Apenas o Evangelho de São João, que nós sabemos foi o último dos 4 evangelhos a ser escrito. Apenas o Evangelho de São João relata esse diálogo de Jesus com Pôncio Pilatos. Eu vim para dar testemunho da verdade. Pilatos pergunta o que é a verdade. E é curioso que São Paulo faça menção desse fato, que não é narrado pelos evangelhos sinóticos, porque justamente isso nos mostra como, antes de ser escrita, a palavra de Deus foi pregada pela igreja. Os primeiros cristãos tinham acesso à palavra de Deus diretamente da boca dos apóstolos e não por escrito. Por isso é que nós, católicos, sabemos que a palavra de Deus se encontra tanto nas Sagradas Escrituras quanto na Sagrada Tradição. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos a palavra de Deus da igreja. Jesus, no Evangelho, conta a parábola do semeador, que diz respeito justamente à pregação da palavra. O próprio Jesus explica o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. O semeador é o próprio Jesus, mas depois serão também os apóstolos, e ao longo dos séculos, os cristãos, não apenas os padres, os missionários, mas cada cristão, na sua realidade, no seu estado de vida, semeia também a palavra de Deus. E a parábola do semeador fala de 4 tipos de solo. 3 deles recebem a palavra, mas não produzem frutos. Um deles produz fruto. A tradição da igreja identifica nesses 3 tipos de solo que não produzem fruto a tríplice concupiscência. Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Portanto, o amor desordenado pelos prazeres sensíveis, o amor desordenado pelas riquezas e o amor desordenado de si mesmo. E é isso que faz com que a semente da palavra de Deus, semeada no nosso coração, não produza fruto. São as nossas paixões desordenadas que fazem com que nós sejamos inconstantes. E Jesus diz que aquela semente que caiu em terra boa e deu fruto são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Muitos acolhem a palavra, mas são inconstantes. Não conservam a palavra, não são perseverantes. É na perseverança que a palavra de Deus pode produzir fruto.
se nós somos constantes, se nós nos mantemos unidos a Jesus, lutando contra a tríplice concupiscência, lutando contra os pecados capitais, as más inclinações do nosso coração, as nossas tendências más, egoístas. Se nós não somos de momento, como diz a parábola, mas se nós procuramos permanecer, se nós procuramos ser constantes na oração, na prática das virtudes, na recepção dos sacramentos, então essa semente pode produzir fruto. Muita gente, como diz Jesus, acolhe com entusiasmo a palavra de Deus, mas logo desanima, logo desiste. Então, num momento tem muito entusiasmo, no outro momento abandona tudo. Num momento reza muito, no outro não reza nada. Então, a semente não tem força para produzir fruto. Falta água, falta adubo. Por isso é que nós devemos sempre pedir a Deus a graça da perseverança. O próprio Jesus nos ensina que é pela perseverança que nós seremos salvos, que é permanecer. Essa palavra que Jesus usa várias vezes lá no Evangelho de São João. Permanecei no meu amor e eu permanecerei em vós. Eu sou a videira verdadeira, o ramo que não permanece unido à videira seca, não produz fruto. Jesus fica conosco e nós temos que ficar com Ele constantemente, não ocasionalmente, mas nos esforçarmos para sempre corresponder à sua graça e assim a semente da palavra plantada no nosso coração produz fruto. Peçamos então essa graça, a graça da perseverança, para que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e os amores aos prazeres, às riquezas, às glórias deste mundo não sufoquem a palavra de Deus semeada no nosso coração. Amém.